Olá, galerinha, tudo suave? Tô vindo aqui agora para poder trazer para vocês uma gravação relacionada ao eixo aí, que é o eixo de ótica, tá, galera? Então, dentro de física, a gente está trabalhando ótica. E aí, agora eu tô trazendo para vocês uma ideia extremamente importante que nós chamamos ela de refração. Galerinha, o que é em si a refração, tá? Refração é aquele efeito que você vai perceber, tá? Quando você coloca ali, geralmente, dentro da um lápis dentro da água, tá? Quando você faz isso, o que que vai acontecer? Você vai perceber o lápis como meio quebrado, tá bom? Esse meio quebrado que você tá vendo aí é justamente o efeito da refração, que ela faz o quê? Ela traz duas coisas para vocês, tá bom? Uma delas é trazer obrigatoriamente, tá? A ideia de ter o alteração da velocidade da luz. Então você tem a alteração da velocidade da luz e em conjunto, tá, galera? Você vai ter o quê? Você vai ter ali também a ideia que ocorre na refração de você ter a alteração do ângulo. Alteração de ângulo. Ao passar, tá, galera, de um meio para o outro, tá bom? Ao trocar de meio. Então, o que acontece? Quando você troca de meio, você tem esse efeito chamado de refração, que é um desvio da luz, tá bom? Tanto a alteração de sua velocidade quanto a alteração do seu ângulo, tudo bem? E aí, galerinha, o que vai acontecer ali quando eu falo para refração? Eu tenho aqui para vocês o desenho, certo? E aí, o que acontece? Aqui eu tô colocando um meio, certo? Tô colocando para vocês aqui, ó, algo dentro e tô colocando junto aqui um meio que é água. Então você tem aqui a água. E em cima você tem o ar, tá? Na água você tem algo, tudo bem? Aqui você tem água e aqui você tem ar. O que a gente espera, né? Na hora que você pega e você tem ali a água, e aí tu vai pegar e vai colocar um raio de luz nela, a gente espera que esse raio de luz faça o quê, tá? Esse raio de luz ele pegue, ele passe ali lindamente e ele deveria ele seguir, só que ele seguir reto. Então ele deveria fazer isso daqui, tá? Ele seguiria reto, mas o que acontece na realidade, tá bom? Na realidade você vai perceber, tá bom? Que esse raio de luz que ele deveria seguir reto, ele vai ser um pouquinho inclinado. Como assim inclinado? Aqui na superfície onde o meu raio de luz incidente toca, eu tenho aqui a minha chamada normal. E aí a tendência é o seguinte, se o meu meio for mais infringente, o que é infringente? Ele terá mais dificuldade para a passagem, eu vou ter aqui um determinado ângulo, então eu vou ter ali ele se aproximando da normal. Essa aproximação da normal, tá, galera, que ocorre aqui, essa mudança de ângulo, ela ocorre justamente devido ali ao índice de refração, tá? Então o que acontece? Ele se aproxima da normal. Caso, tá, galera, a gente estivesse falando de uma outra situação, aí eu poderia falar para vocês que ela pode também se afastar da normal, mas nesse primeiro caso nosso aqui, eu estou desenhando um que se aproxima. O que significa quando ele se aproxima aqui da normal? Significa que os meus índices de refração serão diferentes e o N2 tem um índice de refração que é maior do que o N1. Então aqui, ó, no ar eu estou colocando N1 e aqui eu estou colocando N2. E aí, senhores, vamos descobrir o que é esse N, né? Esse N, letrinha extremamente importante para nós hoje aqui, o N, ele é chamado de índice de refração. Cada meio tem um índice de refração diferente, tudo bem? Ele faz uma curva, que é uma curva diferente ali. Quanto maior o índice de refração, maior será para nós ali o valor, que é o valor que ele vai apresentar de variação, tá, galera? Então, o que acontece? Vai variar mais conforme o índice de refração. Por isso a gente fala que o N, ele é nada mais, nada menos do que a velocidade, que é a velocidade da luz. Nesse caso, a velocidade da luz, sempre, sobre a velocidade, que é a velocidade no meio, tá? No meio de propagação. Tudo bem até aqui, galera? Estamos de boa, não é? Então, ó, por exemplo, se eu falo que eu tenho um meio, que o N, que esse meio, ele vai ter um valor, que é um valor, galera, que é um valor de 2 vezes 10 à oitava metros por segundo, eu posso fazer o seguinte, como a luz
ela sempre tem o mesmo valor, nesse caso é 3 vezes 10 à oitava, posso dividir um pelo outro, e aí 3 10 à oitava, e aí eu vou poder cortar. Corto 10 à oitava com 10 à oitava, corto ali 3 com 2, e aí eu tenho um valor de n igual a 1,5. Então, senhores, extremamente importante isso aqui, ó, pra gente saber como calcula o n, tá, galera? Voltando, só gravando aqui bonitinho, o nosso n sempre é o v da luz sobre o v do meio, tudo bem? Bem, até o momento, o n já vai nos ajudar bastante, mas agora nós temos que trazer a famosa lei, que é a lei de Snell-Descartes, ou lei de Snell. Senhores, a lei de Snell é extremamente importante. O que a lei de Snell ela vai trazer para nós obrigatoriamente, tá bom? Ela traz aí uma relação, tá bom? Entre a direção e os índices de refração. Por isso a gente fala o seguinte, eu tenho aqui a chamada lei de Snell, então eu trago aqui, ó. Eu vou ter aqui o N1, aqui eu vou ter o N2, aqui eu vou ter também do meu raio, que é o meu raio de incidência, e por consequência aqui está formando o meu ângulo I1, ou o ângulo de incidência. Do outro lado, saindo aqui, claro que se aproximando ali da normal, eu vou ter aqui o meu ângulo, que é o meu ângulo I2, tudo bem? O que vai relacionar I1 e I2 é a lei de Snell, que é N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Famosa lei de Snell, tudo bem, galera? A lei de Snell ela vai trazer para nós ali como relacionar esses ângulos e descobrir os valores dos ângulos. Quais são os ângulos que eu julgo que são importantes, nós sabemos. São os ângulos clássicos da musiquinha. Quais são esses ângulos que você chama de ângulos clássicos, tá, galera? São os ângulos notáveis. Então eu trago quem? Obrigadamente 30, 45 e 60. E aí eu tenho seno, cosseno e a tangente. E aí geralmente a gente vai trazer aqui, ó, a musiquinha clássica, né, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí a gente traz a raiz, vai no 3 e também no 2. Então aqui, ó. E a tangente é diferente. Vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Esses aqui são ângulos notáveis que tem que aparecer e nós temos que saber para poder lidar com eles aí na nossa prova, tudo bem, galera? Então, esses precisam obrigatoriamente serem decorados por vocês. Então, aqui, ó, para a gente ver um exemplo de como seria isso, eu tenho aqui, ó, o meu ângulo de entrada. Então, vou colocar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui o meu ângulo de entrada bonitinho. Aí tô trazendo aqui a minha normal. Tô fazendo aqui um ângulo que é um ângulo de 30 graus. E aí aqui, ó, eu vou ter o meu ângulo, que é o meu ângulo de saída. Que aí nesse caso eu preciso descobrir x. Digamos que eu esteja vendo aqui do meio que vale N1 igual a 1. E aqui N2 igual a raiz de 3. Se eu quero saber qual o valor, eu vou usar aqui, ó, N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. E a gente pode trazer aqui, ó, valores lindamente. Vamos trazer aqui N1 como é 1 vezes o seno de 30 graus é igual a N2, que é raiz de 3, menos o seno do ângulo 2, que eu quero descobrir. Tudo bem? Mas, senhores, só isolando vai ficar, isso aqui é 1 sobre 2, que é igual a raiz de 3 vezes o seno de θ2. Seguindo, eu posso isolar o seno. Então, o seno de θ2 vai ser 1 sobre 2, dividido pela raiz de 3. Aí você mantém a primeira e faz vezes o inverso da segunda. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1
sobre 2 raiz de 3. Multiplicando um lado e o outro por raiz de 3, vamos ter aqui raiz de 3 sobre 6. Professor, mas aí não é um ângulo notável. Caso não tenha um ângulo notável, o exercício ele precisa te dar qual é o valor deste seno. Você pode puxar também via calculadora. Senhoras e senhores, aqui nós temos Snell Descartes. A regra é bem básica, tá, galera? Para Snell Descartes, se o meio N1 ele é maior do que o meio N2, nós falamos que ele é mais refringente. E sendo mais refringente, a gente vai verificar que nesta situação, se o N1 é maior do que o N2, ele vai se afastar. Ele afasta-se da normal. Ele vai tentar se afastar. Agora, se eu tenho N2 maior que N1, aí existe uma situação invertida. Eu seria falar que o N1 ele é menos refringente. E nesse caso ele irá se aproximar, ele aproxima-se da normal, galerinha. Esse daqui é a nossa ideia principal relacionada à refração. Senhores, fenômenos com refração são vários. Você vai ver vários fenômenos analisando essa questão da refração. Um que eu posso falar logo de cara para vocês é a situação, que é a situação relacionada a quando você tem uma miragem. Uma miragem ela está relacionada à refração, também está relacionada a uma parte chamada de reflexão total, que é quando toda a luz ela é refletida, belezinha, galera? Nós temos isso logo de cara, tá bom? A fibra ótica também é um fenômeno que está relacionado à reflexão total, que também está ligado à refração. E, gente, temos que lembrar também que temos mais fenômenos ainda que conectam a refração. Esta área é extremamente importante. Galerinha, tamo junto, até mais.